Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um módulo online. Eu me chamo professora Aline, eu sou bióloga e também mestre em ensino de ciências. E hoje nós vamos mergulhar na história, na biodiversidade e nos desafios da Mata Atlântica, que é um bioma, né, que moldou todo o Brasil e que ainda resiste, mesmo com tantos impactos. Nós vamos falar também algo muito fundamental, que é o papel de vocês, agentes de reflorestamento, na repercussão e na valorização da Mata Atlântica, principalmente aqui de São Gonçalo. Vamos começar? Então, gente, a Mata Atlântica é um bioma, né, um dos mais ricos em biodiversidade do planeta. Ele tem mais ou menos uma área original, né, mais ou menos de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Infelizmente, menos de 12% dessa área está preservada, né. Ela vai mais ou menos desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, essa região bem costeira, aí onde vocês estão vendo no mapa, né. E aí tem mata de encosta, manguezais, restinga, uma fauna e flora única, só encontrada na Mata Atlântica. E o mais importante, que há alguns fragmentos ainda aqui na nossa região de São Gonçalo, especialmente lá na Serra da Tiririca e também lá no Engenho Pequeno. Dando uma olhadinha também aí, né, que essa divisão tá bem direitinha, né, diferente do outro mapa, para vocês acompanharem bem a parte da Mata Atlântica, né, ela tem um clima, eh, úmido que favorece o quê? Nesse clima úmido vai ter mais árvores mais altas, né, folhas largas e a copa um pouco mais fechada, que a gente chama de dossel, né. Muitas espécies só vivem nessa região, como o mico-leão dourado, né, que está em risco de extinção. A floresta vai proteger nascentes, vai reter a umidade do solo e também vai auxiliar, né, no equilíbrio climático. Então, para a gente ter uma noção que reflorestar essa região vai ser restaurar um sistema natural que protege até as cidades contra enchentes, seca e o calor extremo. Então, o que que a gente tem com isso, gente? Muitas, desastres, né, que nós vemos na televisão de enchente, muitas vezes pode ser causado pelo desmatamento da nossa Mata Atlântica. Então esse mapa aqui, ele vai ilustrar todos os biomas brasileiros e a localização dentro do nosso território. Então vocês podem ver aí, né, que a Amazônia, que é a região de maior biodiversidade, está aí em verde. Nós temos aí a Mata Atlântica, como eu falei, que é essa mais costeira. Nós temos também o Cerrado, que é conhecido como a savana brasileira, né, que possui uma vegetação adaptada mais para clima seco. Nós temos também a Caatinga, que é um bioma mais semiárido e é exclusivo do Brasil, não tem em outro lugar. E a vegetação é mais xerófila. Temos também o Pantanal, tá? Bem pequenininho. Ele possui uma maior planície alagável, né? E essa planície é a maior planície alagável do mundo e é rica em fauna mais aquática. E o Pampa, lá no Rio Grande do Sul, que é um bioma de vegetação mais campestre, tá? Bem lá embaixo. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, os tipos de vegetação que nós iremos encontrar na região da Mata Atlântica, tá? Então, nem toda parte desse litoral todo que vocês viram no mapa anterior vai ser igual, tá? Então, em algumas regiões, principalmente como nas encostas da Serra do Mar, nós temos florestas, a floresta mais densa,
nós temos uma parte mais úmida e outra parte mais alta. E já nas áreas mais costeiras, a gente pode encontrar o quê? Restingas, que são as vegetações mais baixas, com arbustos adaptados à areia e também ao vento, né? Que tem, essas regiões ventam bastante. Também nós temos aí os manguezais, que protegem o litoral e servem de berçário para, nossa, diversas espécies marinhas. Então, reflorestar vai exigir o quê? Saber que tipo de vegetação é natural em cada região. Então, aqui em São Gonçalo, nós temos fragmentos dessa floresta estacional e também áreas de restinga. E isso se deve, vai fazer o quê? Vai orientar a escolha da espécie que vai ser plantada nessa região. Então, quando nós formos reflorestar, nós temos que se ater a as regiões e cada tipo de vegetação que é predominante naquela região, beleza? E isso também é importante a gente também se ater ao quê? Aos rios, né? Então, como a região da Mata Atlântica é bem vasta, né? Bem grande, como vocês podem ver aí no mapa, nós temos praticamente os 22 rios, né? Bacias hidrográficas que vai compor a Mata Atlântica, tá? Então, um dos, um dos maiores presentes que nós temos na Mata Atlântica é o quê? A sua região aquática. As florestas alimentam as nascentes e vai fazer o quê? Regular a vazão dos rios e também vai reter a umidade do ar. Então, quando a mata é destruída, o que acontece? Os rios vão sofrer o impacto. Então, eles vão secar ou, ao contrário, eles podem alagar. Então, o solo sem cobertura vegetal não vai conseguir absorver a água da chuva. E aí vai acontecer as enchentes. Então, na nossa região de São Gonçalo, os rios como o Imbuaçu e também o Rio Alcântara, eles podem se recuperar se tiverem suas matas ciliares restauradas. Então, reflorestar principalmente as margens dos rios é salvar a água e evitar tragédias urbanas como os alagamentos e as enchentes que nós vemos recorrentemente, principalmente final e início de cada ano que passa. E aí, qual é a história, né, de exploração dessa Mata Atlântica? Então, vem lá de trás, né? Então, essa história vem junto com a história do Brasil. Mas, infelizmente, é uma história marcada por uma grande exploração. Então, quando os portugueses chegaram ao litoral, lá por volta de 1500, eles encontraram uma floresta densa, rica e cheia de vida. Então, a primeira atividade econômica foi fazer o quê? Extrair o pau-brasil, tá? Então, nessa época, o pau-brasil era usado para tingir tecidos lá na Europa. Então, essa extração durou pouco mais de um século e foi o quê? Devastadora. Então, quase acabaram com o pau-brasil. Depois veio, né, a extração de cana-de-açúcar, que ocupou grandes extensões do litoral nordestino e também aqui no Sudeste. Então, para abrir espaço, foi-se derrubando mata, expulsaram os indígenas das suas aldeias e trouxeram que a mão de obra escravizada da África. Já lá no por volta do século XVIII, a busca por ouro vai levar à construção de caminhos no interior. Vai fazer o quê? Vai ter a derrubada para poder construir as estradas. Depois, com o café, né, com a extração do café lá no século XIX, especialmente no nosso Rio de Janeiro e em São Paulo, houve uma das maiores devastações da Mata Atlântica. Gente, olha como a Mata Atlântica ela vai tentar se manter em pé durante esse tempo todo.
E não vai parar por aí, né. Então no século XX também teve uma urbanização acelerada, né, com a construção das grandes cidades, também da industrialização, mais construções de estradas e aí acabam mais o quê? Fragmentando o que já estava devastado. Já na nossa região aqui, em São Gonçalo, eh, lá para os lados lá da serra de Itaúna e as margens também do rio, do Alcântara e também do Imbuaçu, tinha uma vegetação mais nativa, que foi sendo substituída por quê? Construção de casa, né? Aumento, né? Criando-se bairros, avenidas e também indústrias. Então, hoje, o que resta é menos, como eu falei anteriormente, de 12% do que um dia foi uma floresta gigantesca. Mas cada fragmento ainda guarda semente da sua recuperação, que olha quanto tempo de extração, de exploração, e ela ainda tem uma parte preservada. E o trabalho aqui nosso, né, o trabalho de vocês como os agentes de reflorestamento é fundamental para que a história mude de rumo. E aí, gente, o que que a gente pode dizer, né, com isso? Eh, Nós temos, relações invisíveis entre uma cooperação entre diversos organismos que vivem na Mata Atlântica, para poder se manter em pé por todo esse tempo, né. Então a gente pode falar, de algumas relações que nos surpreende dentro dessa floresta, que muitas vezes a gente não consegue ver a olho nu, né. Por exemplo, eh, interações entre micro-organismos e macro-organismos, né. Por exemplo, a semente de árvores nativas da Mata Atlântica, como Gerivá e o Ingá, que só germinam se forem engolidas por animais como cutias, como tucanos. Eles comem o fruto, vão digerir, né, a polpa e ao defecar, eles plantam essas árvores, né. Uma outra boa curiosidade é o próprio solo dessa parte da floresta, que é rico em micro-organismos. Fungos, raízes, que se comunicam entre si, né, formam aquela serrapilheira. E aí os cientistas, vão chamar de internet subterrânea da floresta, porque eles se interligam bem no nosso solo. E também nós temos o quê? A jiboia, que é uma serpente pacífica, né, e essencial. Ela é importante porque ela controla a população de ratos que vivem na floresta e, por sua vez, elas também, eles, podem prejudicar, a regeneração de sementes. Então, a jiboia, ela atua como um controle, né, e até assusta também, nós humanos. Então, o que que a gente pode dizer aí que reflorestar também é aprender a respeitar essas relações que nós não vemos no nosso dia a dia, que são invisíveis para a gente. Porque numa floresta viva, todo mundo tem seu papel, até o que a gente não vê. E nós temos, né, uma diversidade, né, da biodiversidade que está ameaçada. Então, gente, nós temos aí alguns tópicos, né? A Mata Atlântica abriga 7% das espécies do planeta, mais de 20.000 espécies de plantas, alto número de endemismo e espécies ameaçadas de extinção. E o que que isso nos diz, né? Que mesmo a Mata Atlântica sendo reduzida a uns 12% de sua área original, ela é considerada um dos 5 biomas mais ricos de biodiversidade do mundo. Então isso é impressionante, né. Devido a essas extrações todas, ela ainda abrigar 7% de todas as espécies do planeta,
mesmo ocupando apenas, mais ou menos de 1% da espécie do terrestre global, né, do território. Então, aqui na região da Mata Atlântica, existem mais de 20.000 espécies de plantas, muitas delas endêmicas. E o que que quer dizer isso, né? Que ela só existe nessa região e nenhum outro lugar do mundo vai existir esse tipo de planta. E são mais de 850 espécies de aves, mais de 370 de anfíbios, mais de 200 espécies de répteis, mais de 270 de mamíferos e dezenas de milhares de insetos e micro-organismos. Então, só para vocês terem uma ideia, o mico-leão-dourado, que é símbolo da conservação brasileira, ele vive em área da Mata Atlântica e aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. A jaguatirica também, o tamanduá-bandeira, vai depender desses fragmentos florestais que ainda sobrevivem da Mata Atlântica. Mas o problema é que com o desmatamento, as queimadas, a poluição e a expansão, né, descontrolada das cidades, da urbanização, muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção, principalmente, como eu havia falado, o micro-leão-dourado. E isso inclui espécies também de vegetais, araucária, por exemplo, e eles precisam desse habitat para sobreviver. Aqui na nossa região, né, mais fechando para São Gonçalo, é, tem ainda alguns fragmentos remanescentes, da Mata Atlântica nas serras, nas margens de alguns rios e áreas da encosta, né, que são importantes corredores ecológicos. Mesmo pequenas matas, elas podem ser lar de aves, de insetos polinizadores, de mamíferos e até mesmo de algumas plantas raras. E é aqui que entra a importância de reflorestar conscientemente. Quem já viu a aula de etnobotânica, a gente vai falar muito sobre isso. Não basta só plantar qualquer árvore, né? Mas sim as espécies nativas que ajudem a reconstruir esse equilíbrio ecológico e atrair de volta esses animais, né, nativos e restaurar o ciclo de água e de vida na Mata Atlântica. Então, a biodiversidade dessa região, ela está ameaçada, mas ainda é possível salvar um pouco. Então, nós temos o SOS Mata Atlântica. Então, esse trabalho começa com a ação local, com a mão de obra, principalmente dos agentes de reflorestamento. Dando continuidade aqui, nós podemos ver o mapa, né, do passado e do presente de como nós encontramos a Mata Atlântica. Gente, dá para vocês terem uma noção aí, né? Lembrando que essa parte do litoral, tá? Aqui nessa parte da região que pega bem embaixo aí, na região do sul, até lá em cima, na região norte. Então, dá uma olhadinha, né, em como está, né, o mapa atual da floresta amazônica e também da Mata Atlântica. Dá para ver em comparação, né, da parte da floresta amazônica e do bioma da Mata Atlântica, que a Mata Atlântica ela foi muito mais devastada do que a amazônica. Mesmo assim, é uma comparação grotesca, porque a gente deveria ter aumentado, né, metido a mão na massa, né? E o que que isso me diz, né? Que no passado a Mata Atlântica cobria cerca de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né? Cerca de 1,3 milhões. E ao longo passava a ser ao longo do litoral. Era uma paisagem mais contínua de floresta densa, com enorme riqueza de espécies, mas aí foi se passando o tempo e lá por volta do século XVI teve uma derrubada de área, né, de árvores, 16, 17, pela extração do pau-brasil, como a gente viu, né, lá no início, que a gente viu, falou sobre a história, né? E aí devastou-se lavouras,
e foi construindo o quê? Cidades e estradas. E aí essa parte foi sendo degradada e foi se perdendo essa visualização do verde, né? E aí hoje vai restar esses 12% de vegetação original. Então dá para vocês verem, né? Observarem o contraste entre o que foi e o que sobrou, que vai nos revelar o quê? Uma urgência do nosso trabalho, né, como reflorestadores, né, agentes de reflorestamento. E para a gente ter uma noção, né, de como está mais olhando na parte assim, mais macro, olhando para a nossa região, né, do Rio de Janeiro, nós vamos ver aqui como está tendo essa fragmentação, né, da Mata Atlântica, né? E essa fragmentação é um dos processos ecológicos mais críticos enfrentados pelo nosso bioma da Mata Atlântica. Ela ocorre quando uma cobertura vegetal que é densa, né, vasta, ela é dividida em pequenos blocos isolados. Como eu falei anteriormente, esses vai se fragmentando, e a vida ali, né, principalmente de plantas e de animais, vai sendo devastado. Então, isso se dá geralmente por construções das rodovias, das lavouras, construções de casas, né? Então, esse fenômeno reduz o quê? A conectividade ecológica, dificultando o deslocamento de animais, a dispersão, principalmente das sementes, e também o que? O fluxo gênico entre as populações de animais que ali existem. Então, com isso a gente vê o quê? Que vai impactar até a parte assim genética, né? Então, espécies que antes coexistiam em equilíbrio passam a sofrer com isolamento, o que aumenta o risco de extinções locais e também o empobrecimento genético de diversas espécies. A gente é muito importante que a gente preste muito atenção nesses fragmentos bem isolados. Eles não só conseguem manter os mesmos ciclos ecológicos das áreas menores. Por quê? O impacto ali, se sofrer, vai ser devastado mais rápido. Quanto mais fragmentação, qualquer impacto que tenha nesse pequeno fragmento, ele pode acabar, tá? E o microclima vai o quê? Se alterando. Há aumento de temperatura, de perda de umidade e maior exposição ao vento que essa mata vai ter. O que vai afetar também diretamente a composição das espécies de vegetais que lá existem, tá? Também, olhando mais aqui para a nossa região, né, de São Gonçalo, onde a gente tem uma área, né, urbana grande, ainda tem alguns fragmentos florestais de médio e também de pequeno porte. Então, esse processo é bastante evidente, a gente olhando pelo nosso mapa aí. Então, recuperar áreas, o que quer dizer? Vai conectar um pouco mais esses fragmentos. Então, por meio de corredores ecológicos, ou a gente reflorestar as bordas, principalmente dessas matas, dos fragmentos. Então, é uma estratégia eficaz para mitigar esses impactos. Se a gente reflorestar essas partes fragmentadas, olhando no mapa, né? Se a gente pegar esses blocos bem fragmentados e começar a reflorestar ao redor, ela vai o quê? Se expandir, tá bom? Passando aqui para o próximo slide. Então, gente, precisamos então saber como que se dá esse reflorestamento. Então, não é somente pegar qualquer planta e plantar num lugar que não tenha árvores altas, por pegar e vou plantar uma árvore ali. Então, o reflorestamento não é só
plantar e esquecer também. Então, tem que planejar, escolher bem a espécie, tem que se preparar o solo previamente, regar no início, proteger contra pragas principalmente, e fazer o acompanhamento periodicamente. A gente chama o quê? De monitoração. Então, uma muda bem cuidada, nos 2 primeiros anos, pode viver 100 anos, tá? Então, lembrem, o reflorestamento, de verdade, não usa planta exótica, nem a monocultura. É a diversidade, é cuidado e é também paciência. Então, também temos que entender que não é levar, né, esse não plantar muda exótica ao pé da letra. Se alguém já assistiu a aula sobre etnobotânica, nós temos que entender se aquela planta exótica possui algum benefício para aquela região, tá bom? Então, nós temos que entender a cultura local também. Faz parte desse reflorestamento. E por que reflorestar? Por que nós temos que reflorestar? Né? Porque nós estamos restaurando vidas, restaurando territórios e também restaurando as relações com a natureza. Quando a gente fala de Mata Atlântica, especialmente aqui na nossa região de São Gonçalo e também do Rio de Janeiro, estamos lidando com áreas que foram historicamente devastadas, né? Elas foram, ao longo dos anos, sendo desmatadas por causa da urbanização, da construção das rodovias, da ocupação desordenada e até da expansão industrial. Então, reflorestar é recuperar essas áreas degradadas. Áreas onde o solo está exposto, onde também o solo é pobre, é erodido, onde as águas também da chuva não conseguem mais o que? Infiltrar, né? Criam bolsas, poças. Mais do que isso, é restaurar todo um ecossistema. É trazer de volta a fauna e a flora nativas da região. É tentar reequilibrar esses ciclos, é favorecer a polinização, por exemplo, tentar, né, controlar naturalmente as pragas, né, de insetos, e tentar dispersar as sementes com os polinizadores. É, e reflorestar também é uma ação urgente para proteger a água, a vegetação ciliar, que cresce às margens dos rios. E também ela faz o quê? É, impede assoreamento, mantém a água limpa e também a água corrente. Aqui na nossa região, onde nós temos o rio Imboaçu, o Alcântara e também o Mutongo, eles sofrem com a poluição e a perda dessa mata ciliar. Então, o reflorestamento pode mudar a paisagem e também a qualidade de vida de toda a nossa população. É, Além disso, também o quê? Plantar árvores, ela gera o quê? Gera trabalho, gera renda, de forma mais sustentável, com a produção de mudas, a coleta de semente, o uso também de espécies medicinais, alimentares e também madeireiras, de forma, claro, controlada. E tudo isso pode e deve ser feito com base nos saberes tradicionais, né? Principalmente os saberes quilombolas e indígenas, né? E também nós temos o que? A agricultura familiar. Todos têm conhecimento valiosos que, né, quando a gente aprende na etnobotânica, esse manejo da vegetação nativa vai se perpetuar ao longo das gerações. Por isso que reflorestar é também um ato de justiça ambiental, gente. É incluir a população no cuidado com os territórios, é valorizar os conhecimentos locais e tradicionais, é reconstruir uma relação saudável entre cidade e também a natureza, tá? Então, vocês, como agentes de reflorestamento, estão na linha de frente dessa transformação. Vocês são os protagonistas de um processo que vai além só da parte técnica, é a parte social, é ecológica e profundamente é algo humano, né?
que vai servir para a gente. Então, gente, o futuro da mata só depende o quê? De nós, né? Então, a conservação deixou de ser apenas uma demanda ambiental. Ela hoje se configura como uma estratégia essencial de resiliência e territorial para mitigar, né, essas urgências climáticas, né? Porque cada ano que passa, né, o planeta aquece mais ainda, né? E ter também uma segurança hídrica. Então, o futuro desse bioma depende diretamente da nossa capacidade de implementar ações de restauração ecológica baseada no quê? Na ciência, do jeito que a gente consiga integrar o reflorestamento com as práticas de manejo adaptativo. Também seleção de espécies nativas, monitoramento ambiental e também o engajamento comunitário, que pode nos ajudar principalmente com a fala e escuta de toda a comunidade, principalmente quilombola, ribeirinha, tá bom? É, Algumas pesquisas recentes apontam que a recuperação de apenas 15% de áreas estratégicas da Mata Atlântica pode gerar uma redução significativa das emissões de carbono. E também pode ampliar a conectividade, como eu falei para vocês anteriormente, entre aqueles fragmentos, né? E restaurar serviços ecossistêmicos essenciais, como o que? A infiltração de água no solo, para proteger as nascentes e controlar também a temperatura local, né? E diminuir o que, gente? As enchentes devido aos alagamentos. Essa restauração não vai acontecer nunca sozinha. Ela vai exigir planejamento técnico, de recursos, financeiros, né? As políticas públicas, principalmente, precisam de agentes capacitados nesse território para poder colocar a mão na massa. Quando a gente diz que o futuro da Mata Atlântica depende o quê? De nós, estamos falando de uma responsabilidade concreta e de uma atuação estratégica, porque reflorestar com base científica, não só base empírica, é investir em uma infraestrutura ecológica é o quê? A longo prazo, que o nosso futuro, né, nossos filhos consigam ver lá na frente. E é fundamental para a sustentabilidade urbana e rural. Então, a atuação local, principalmente, quando bem orientada, ela vai gerar, né, um futuro aí da mata bem duradouro, né, a longo prazo para as gerações futuras. Agora eu vou mostrar para vocês um infográfico, né, da Mata Atlântica. Então, o que a gente pode observar nele? Observe com bastante atenção. A gente pode visualmente aí ele traz, eu gosto muito particularmente de infográficos, porque faz uma síntese visual poderosa da transformação da Mata Atlântica nos últimos 35 anos, né? De 1985 até 2020. Então, o que vocês podem relacionar aí? Vamos começar aí do lado esquerdo, né, que a gente está vendo uma linha do tempo com a redução da vegetação nativa, né, que caiu aí, ó, se vocês podem perceber, de 40 para 36 milhões de hectares, né? Para muitas pessoas parece pouco, né, gente? Mas estamos falando de milhões de floresta nativa a menos. Milhões, tá? Então, enquanto isso, se vocês podem reparar aí, as áreas dedicadas à agricultura quase dobraram, passando de 9 para 19 milhões de hectares. Deu para notar aí a diferença, gente? Bem significativa, né? Dê uma olhada aí também no centro do infográfico, né? Onde tem esse círculo aí central. Esse círculo grande aí vai mostrar para a gente a atual composição do uso
da terra nesse nosso bioma de Mata Atlântica, tá? O que a gente pode inferir aí é que hoje, né, nesse ano mais ou menos de 2020, há 5 anos atrás, um pouco mais de 64% da Mata Atlântica estava ocupada por atividade agropecuária, incluindo assim pastagem, agricultura, silvicultura. E só quase 29% era floresta, tá? Floresta mesmo de fato, densa. Então, isso mostra o quanto o bioma foi se transformando e quão pouco resta dessa mata original. Gente, deem só uma olhada, tá? Como esse impacto, e ele é de 5 anos atrás, tá? E vamos dar continuidade aqui, dá uma olhadinha aqui nessa parte da direita, tá? Então, esse infográfico vai mostrar o quê? Nessa parte direita, o movimento de conversão de terras, né? As setas aí vão indicar a passagem da vegetação nativa para usos agropecuários. Então, lá embaixo, conseguiram ver, gente? Deem uma olhadinha. Lá embaixo, na parte inferior, vai mostrar para a gente que 61% da área urbana do Brasil está dentro da Mata Atlântica, tá? O que vai reforçar a pressão urbana e a importância de políticas públicas que consigam conciliar o reflorestamento com essa grande ocupação humana, né? Principalmente urbana, tá? Conseguiram observar aí, gente? Então, o que esses dados vão trazer para a gente? Vai nos ajudar a entender que a preservação da Mata Atlântica não é só uma questão ambiental, né? Mas também social, econômica e principalmente política. Então, onde houve perda de vegetação, houve também o quê? Perda de água, de biodiversidade, de estabilidade do solo e também dos saberes tradicionais. Por isso que reflorestar e conservar são atos urgentes para garantir o futuro de nós todos e principalmente das futuras gerações, tá bom? Então, com isso, eu trago para vocês também um fato curioso, já que eu parei ali, né, esse infográfico traz dados de 2020, eu trouxe para vocês dados já de 2025, né, 2024, né, o iniciozinho de 2025, para vocês terem uma noção, né, fazer um comparativo, principalmente com a degradação devido às mudanças climáticas, tá? Uma parte aqui SOS Mata Atlântica foi concluiu que pela no primeira Jornal vez o Nacional. desmatamento causado por eventos climáticos Voltar para vocês verem na íntegra. SOS Mata Atlântica concluiu que pela primeira vez o desmatamento causado por eventos climáticos ameaça a floresta. Uma imensidão devastada em diferentes áreas de serras do Rio Grande do Sul. As chuvas de abril e maio do ano passado levaram embora 2.800 hectares de Mata Atlântica no estado. As tempestades também desmataram no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, em 2022 e em 2023, o bioma enfrentou 44 eventos climáticos que causaram desmatamento. No ano passado, foram 651, aumentou quase 14 vezes. A área desmatada subiu de pouco mais de 150 para mais de 3.000 hectares. Já o desmatamento total desacelerou em 2024, caiu 14% em relação a 2023. E pela primeira vez o desmatamento provocado por eventos climáticos extremos preocupa. As mudanças climáticas ameaçam o futuro da Mata Atlântica, tanto pelos extremos de chuvas, que podem causar mais deslizamento de terra e perda de floresta, como os invernos muito secos e quentes, que podem aumentar os incêndios. Essas áreas costumam se recuperar sozinhas, mas alguns locais precisam de ajuda. A Fundação Florestal de São Paulo, por exemplo, usa drones para espalhar sementes. Os resultados já estão assim bem promissores, né? Você já tem costa que era
terra e pedra caindo ainda com qualquer chuva, já estabilizada, com as raízes. Os drones também monitoram as regiões em recuperação. Essa é uma área de Mata Atlântica que ficou desmatada por mais de 50 anos. Por isso que tem algumas espécies que não são nativas, como esse tipo de capim africano, e o solo está bastante compactado. Há cerca de 6 anos começou o replantio aqui. Um trabalho que exigiu estratégia na hora de distribuir 1.500 mudas de 85 espécies diferentes do bioma, como a aroeira, que cresce mais rápido e vive menos. Vai até os 40 anos. Mas ela é fundamental para dar suporte, criar um ambiente, fazer sombra para espécies que crescem mais devagar, mas vivem bem mais, como o pau-brasil, que pode passar dos 100 anos. A solução é a gente acabar com o desmatamento e restaurar a floresta para ter resiliência e capacidade de resistir a esses eventos climáticos que vão ser cada vez mais intensos e frequentes. Nós precisamos prevenir. SOS Mata. Então, gente, deu para a gente perceber aí, né, que o vídeo, né, que vocês assistiram agora, vão trazer os dados concretos sobre a atual situação da Mata Atlântica, né? Entre os pontos aí que eles abordaram foram o quê? A elevada biodiversidade do bioma, né, que a gente já falou aqui na aula, com espécies endêmicas que só ocorrem, né, nesse ambiente, nesse bioma de Mata Atlântica. As principais ameaças à conservação, com o avanço da agropecuária, a fragmentação florestal e a expansão urbana desordenada, né? O que a gente pode trazer também, né, que o vídeo nos mostra, que é a importância das unidades de conservação, dos corredores ecológicos, como também eu havia falado, né? A gente tentar pegar essas fragmentações e reflorestar ao redor delas, né? Que formam os corredores ecológicos, e também do envolvimento técnico e institucional do planejamento de ações de restauração. Também foi possível a gente observar nessa reportagem as iniciativas de reflorestamento baseadas em critérios ecológicos, como a seleção de espécies nativas e também o respeito à sucessão vegetal e a recuperação de áreas de proteção permanente. Agora, a gente pode pensar, né, nosso macro aqui na nossa região. Quais dessas estratégias são aplicáveis aqui no nosso contexto, nossa área de São Gonçalo? E como a gente, como agente de reflorestamento, nós podemos contribuir de forma integrada com essas políticas de conservação. Então, eu deixo essa reflexão para nos ajudar a consolidar esses conceitos da aula de forma mais comparativa e ligar os conteúdos, né, a nível nacional ao nosso território, né, aqui da região do Rio, tá bom? Dando continuidade, gostaria de mostrar para vocês, né, aqui falando da nossa região, que nós temos, né, uma APA, né, do Engenho Pequeno, né, que é uma parte, né, de mata que ainda está viva, né, que é o Parque Estadual da Serra da Tiririca. É um dos maiores exemplos de preservação, abrangendo também uma parte de Niterói e Maricá. Então, muitas áreas degradadas têm um potencial gigante de recuperação. E aí entra o trabalho da gente, né? Para reflorestar, por exemplo, em Ipiíba, no Monjolo, do Engenho Pequeno, que é possível e é necessário, né? Urgentemente, tá? Então, é importante vocês terem essa noção e também trabalhar sozinho não dá, né, gente? A gente precisa de políticas públicas e respeitar a legislação vigente, tá? Então, a proteção da Mata Atlântica não vai depender de ações pontuais, ela é respaldada por um conjunto de instrumentos legais e políticas públicas que determinam como o uso da terra deve ser feito e como essas áreas degradadas devem ser reflorestadas. Como eu digo sempre, não é somente ir lá,
pegar, olhar o solo, fazer um buraco e plantar uma plantinha. A gente precisa entender essa comunidade, o local, e também se ater à legislação vigente. Então, a Lei da Mata Atlântica, que é essa que está aí, 11.428, é o principal marco legal voltado especificamente para esse bioma da Mata Atlântica. Então, essa lei vai definir os critérios para o uso sustentável das áreas florestais remanescentes e vai restringir o desmatamento e também vai regular atividades como supressão vegetal, mesmo em áreas urbanizadas, tá? Então, essa lei, ela se aplica inclusivamente naquelas partes de fragmentação pequena, que ainda cumprem funções ecológicas muito importantes, tá? Nós temos também o Código Florestal, que vai complementar essa proteção, principalmente ao agir na recuperação de áreas de preservação permanente, né? Que são as APPS, né? Ou as APs, com margem de rios e de encostas. O que ela fala para a gente, né? Que essas reservas, elas são legais e são verdadeiras. E muitas propriedades ainda não estão em conformidade com essa legislação. E o reflorestamento é um passo necessário para essa regularização ambiental. Um outro instrumento muito importante é a Planaveg, tá? Que é o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. O que ela vai fazer? Ela vai orientar as políticas públicas para alcançar as metas brasileiras de restauração, inclusive no contexto de compromissos internacionais, como um exemplo, o Acordo de Paris, tá? Então, no nível aqui local da nossa região de São Gonçalo, podemos implementar, ver, né, planos diretores e programas ambientais voltados à arborização urbana, por exemplo, tá? E também uma parte é recuperar essas áreas degradadas. Então, para isso, é fundamental que os agentes de reflorestamento conheçam essas leis, esses marcos legais, pois eles vão ajudar, vão dar um norte para garantir um respaldo técnico, né? E também permitir o financiamento e a permanência dessas ações ao longo do tempo. Então, sempre, como eu digo, reflorestar também é agir dentro da legalidade e contribuir para o para cumprimento das metas públicas e também da conservação e sustentabilidade territorial, tá? E a gente, né? Qual nós, né, biólogos e também dos agentes de reflorestamento, qual é o nosso papel, né, dentro desse bioma, né? Quando a gente fala de reflorestar, né, é importante entender que não é só uma ação isolada, tá, gente? Muitos grupos e pessoas atuam em conjunto para restaurar um ecossistema, principalmente gigante, como é a Mata Atlântica. Então, por exemplo, nós temos alguns agricultores familiares, né? E algumas comunidades tradicionais que têm um papel fundamental, porque muitas vezes eles conhecem profundamente a terra, também o clima local, as espécies de cada região. Então, eles vão praticar a agroecologia, que vai combinar a produção de alimentos com a conservação ambiental. Também nós temos o que? As ONGs socioambientais, elas vão muito nos ajudar, que elas são grandes aliadas do meio ambiente. Então, elas organizam projetos, mobilizam voluntários, criam eventos, promovem uma educação ambiental ampla. E muitas vezes são elas que colocam lá a mão na massa quando o Estado omite o que está acontecendo, qual é a nossa realidade. Então, os governos, eles têm uma responsabilidade enorme, tá? Criando leis, fiscalizando esses desmatamentos ilegais e investindo nessas políticas públicas, principalmente como o Planaveg, tá? Que é o Plano Nacional voltado para essa recuperação das áreas. Além disso, nós, né, principalmente eu como cientista e vocês como técnicos ambientais, fazem o trabalho meio que invisível, mas que é crucial
de estudar o solo, indicar as melhores espécies para cada região e o quê? Fazer um monitoramento dos resultados ao longo dos anos, ao longo do tempo. E a gente também não pode esquecer o quê? Da sociedade civil, né? Que são as pessoas. Como eu retirando a minha vida de bióloga, eu também tenho essa responsabilidade civil, tá? Que é participar de multirões, de plantio, né? A gente vê muito também nas praias, por exemplo, recolhendo lixo. A gente precisa compartilhar informação, né? Então, reflorestar é um esforço coletivo e muito, muito urgente, tá? Então, gente, para resumir, né, essa nossa aula, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre Mata Atlântica, porque é um bioma que precisa de mão na massa urgente, né? Mas para a gente resumir, né, um pouco que a gente viu nessa quase 1 hora de aula, o que a gente fez? A gente analisou como a Mata Atlântica é um sistema ecológico complexo e historicamente impactado por ciclos econômicos extrativistas e pela expansão urbana desordenada. A gente também pôde discutir suas principais características ecológicas, a sua biodiversidade única e os processos de fragmentação e os instrumentos legais que vão regular essa sua proteção. Então, a gente entende que reflorestar, nesse contexto, não é apenas uma prática ambiental, é uma ação estratégica de restauração ecológica. E isso nos diz o quê? Que vai envolver planejamento técnico, uso de espécies nativas, o manejo, né, correto do solo e o monitoramento contínuo para garantir a regeneração de funções ecossistêmicas, como controle hídrico, por exemplo. A fertilidade do solo vai depender muito disso. A ciclagem de nutrientes também e essa conectividade entre os habitats. Então, gente, a atuação de nós, como agentes de reflorestamento, é central nesse processo. Então, quando vocês conseguirem compreender os fundamentos científicos da restauração e se apropriarem dessas políticas públicas e dos saberes locais, nós, como os profissionais, vamos conseguir contribuir para as soluções territoriais mais sustentáveis e também impedir esses impactos ambientais, tá? Então, gente, a restauração da Mata Atlântica, ela deve ser encarada como uma prioridade técnica, ética e também política. Não se trata de recuperar o passado, nem só garantir que seja um presente melhor, tá? Mas sim contribuir para o futuro, principalmente das próximas gerações. A floresta não é um elemento simples decorativo, é uma infraestrutura ecológica indispensável à qualidade de vida, especialmente em municípios bem urbanizados aqui, como São Gonçalo. Eu me despeço aqui, gente. Foi ótimo estar com vocês. Espero que vocês consigam entender um pouco a importância da Mata Atlântica, tá? Um grande abraço e tchau, tchau.